Minhas superalunas, meus superalunos e também você que sempre prestigia nossas publicações. A morte de Ayman al-Zawahiri, apontado como líder da rede terrorista Al-Qaeda e que foi junto com Osama Bin Laden um dos mentores dos atentados de 11 de setembro de 2001 em Nova York, nos Estados Unidos, é o ponto de partida para estudarmos os aspectos legais inerentes ao crime de terrorismo e de organização terrorista aqui no Brasil. Vale ressaltar que al-Zawahiri foi atingido na varanda de sua casa no sábado, dia 30 de julho, por 2 mísseis Hellfire disparados de um drone da Agência Central de Inteligência CIA. Teleguiado a laser, o míssil ar-terra seria do modelo R9X, que, embora não tenha ogivas embarcadas, possui um sistema mortal de 6 lâminas afiadas que giram rapidamente, estraçalhando seu alvo. Contudo, vocês já sabem que nós não estamos necessariamente interessados na guerra ao terror, que apenas tangencia os nossos estudos. Isso porque, em verdade, o que buscamos é identificar os pontos de contato existentes entre o crime de organização terrorista previsto na Lei 13.260 de 2016 e o crime de organização criminosa disposto na Lei 12.850 de 2013. Mas os meus alunos, claro, adoram quando o professor Santiago já começa a aula com uma informação impactante. Então é para já. Atenção, meus alunos, já anotem aí. O crime de terrorismo não é um crime hediondo. Como assim, professor? É exatamente isso que vocês escutaram. Diferentemente do que muita gente boa fala por aí, de modo equivocado, o crime de terrorismo não é classificado como um crime hediondo. Por determinação constitucional, nos termos do que prevê o artigo 5º, inciso 43 da Constituição de 88, ele deve ser considerado como crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, da mesma forma que a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e também aqueles definidos como hediondos. Portanto, a partir de agora, quando vocês se referirem ao crime de terrorismo, por ele ter o mesmo tratamento jurídico, meus alunos passarão a denominá-lo como crime assemelhado aos crimes hediondos. E lembrem que essa observação é válida também para os crimes de tráfico de drogas e de tortura, que também devem ser chamados de assemelhados aos hediondos. Bom, feita essa introdução, acho que agora já podemos começar. Então, se vocês ainda não estão inscritos, inscrevam-se aí no nosso canal e ativem também o sininho e as notificações para vocês serem informados imediatamente e com exclusividade, assim que minha equipe postar uma nova aula. Daí, se gostarem, deixem sempre seu like e meus alunos e os inscritos aqui no canal, não mudem de canal, porque o nosso novo episódio começa já já, é daqui a 10 segundos, logo após a vinheta de abertura. Então vamos lá. Estaria a legislação brasileira preparada para enfrentar questões inerentes à prática do terrorismo em nosso país? De imediato, já vale dizer que a legislação voltada para tipificar e definir o que seria organização terrorista somente saiu do papel e de modo atabalhoado por pressão internacional em virtude da realização da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Tendo sido incluído em 2013 na lei que definiu organização criminosa, a 12.850, ele foi alterado em 2016 com a lei 13.260, na qual o legislador passou a dedicar especificamente para tratar e reformular o conceito de organização terrorista previsto anteriormente. Portanto, tentando entender os aspectos jurídicos da questão, podemos caracterizar o terrorismo nos termos do artigo 2º da 13.260 como a prática por um ou mais indivíduos de atos calcados em razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo a pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Já em relação aos atos que podemos caracterizar como atos de terrorismo, conforme o artigo 2º, parágrafo 1º, estão incluídos usar ou ameaçar usar, transportar, guardar,
portar, trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa. Sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência, grave ameaça à pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos, o controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meio de comunicação ou transporte de portos, aeroportos, estações ferroviárias, rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás, em instituições bancárias ou da rede de atendimento. E ainda o atentado contra a vida ou a integridade física das pessoas, sendo punido em todos os casos citados com pena de reclusão de 12 a 30 anos, além das sanções correspondentes à ameaça ou à violência. Dentre outras condutas, vale ser destacado que é crime, nos termos do artigo 5º, a realização de atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito, recebendo a pena correspondente ao delito que vier a ser consumado, diminuída de 1/4 até a metade. E também incorreria na mesma pena o agente que, com o propósito de praticar atos de terrorismo, recrutar, organizar, transportar ou municiar indivíduos que viajem para país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade, ou quem fornecer ou receber treinamento em país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade. Agora, vamos voltar nossos estudos para o enquadramento daquele que participa de uma organização terrorista. A conduta prevista no artigo 3º da 13.260 enquadra quem promover, constituir, integrar ou prestar auxílio pessoalmente ou por interposta pessoa à organização terrorista, com pena prevista de 5 a 8 anos de reclusão e multa. Porém, uma questão permanece inconclusiva. Haja vista a lei não ter resolvido diretamente e, por isso, manteremos a nossa posição que já estamos defendendo há algum tempo, acerca da quantidade mínima de integrantes necessárias para que se possa falar em organização terrorista. De start, precisaremos recorrer à Lei 12.850, que, no seu artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 2º, determina que essa lei se aplique também às organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo previstos legalmente. Assim sendo, como a lei que definiu o crime de terrorismo de organização terrorista não indicou o quantitativo de integrantes bastantes para se falar em organização terrorista, além do modelo estrutural necessário, data máxima vênia, não nos resta outra opção que não seja utilizar o artigo 1º, parágrafo 1º da 12.850 para subsidiar o assunto por imposição expressa da própria legislação. Conclusivamente, somente poderemos falar em organização terrorista quando, para a prática dos atos terroristas, houver a associação de 4 ou mais pessoas, de modo estruturalmente ordenado e caracterizado pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, para a prática de atos terroristas. E atenção, não podemos confundir o fato da prática de um ato terrorista poder ser cometido e punido, nos termos da lei, por um ou mais indivíduos, com a conduta daquele que integra ou participa de uma organização voltada para a prática do terrorismo. E, por fim, aplicando-se as penas mais severas da legislação voltada para a punição dos atos terroristas, é tipificado no artigo 6º, dentre outras condutas, o agente que receber, oferecer, investir recursos ativos, bens, direitos, valores ou serviços de qualquer natureza para o planejamento, a preparação ou a execução dos crimes relativos ao terrorismo, recebendo pena de 15 a 30 anos de reclusão. E assim, nós encerramos o episódio de hoje. Mas lembre, se ainda não estão inscritos, se inscrevam aí no nosso canal e já deixem seus comentários e dúvidas acerca do assunto.
Olha, espero que vocês tenham gostado, pois foi muito bom tê-los conosco nesse dia de hoje. Então, um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima Super Aula.